Pessoal, esses números eles estão dizendo a área das figuras, é isso? Não entendi a pergunta. Esses números que estão marcados aí. Os números são as áreas de cada uma das figuras. Isso. Então, aqui tem um triângulo de área 12, porque aqui, se você contar, são 2, 4, 6, 8. 8 vezes 3, 24. Dividido entre 2, 12. Então, esse triângulo coloca aqui embaixo. E aqui é 2 vezes 5, 10. Entre 2 e 5. Os números são as áreas das figuras. Aqui tem 7 quadradinhos, que coloca aqui embaixo. E aqui tem 8, 6 e 8. Então, a pergunta é como, só pelo fato de trocar de posição, de repente aparece um quadradinho em branco aqui. Como se explica essa desaparição como parece que de alguma forma se perdeu alguma coisa aí. A contradição está em que automáticamente o visualmente a gente acha que aqui tem uma linha reta, que esos tres Dá um puntos, zoom. esos 3 puntos son colineares. Então, aí imagina que esos 3 puntos son colineares y que estos de aquí embaixo también son colineares, esos 3. Y consecuentemente, a gente asocia que tem 2 triángulos semelhantes. En ese caso, que serían congruentes los triángulos, y a área debía ser la misma. Por eso causa espanto a ausência do quadradinho. Mas o que falla aí é que esos 3 pontos não são colineares. Porque esos 2 triángulos de aqui não são semelhantes. Eles têm um ângulo reto, aqui, pensando na figura grande, na composição das figuras, eles têm um ângulo reto, mas só isso, somente tem um ângulo reto. Tem este ângulo reto aqui e aqui um ângulo reto. Mas este ângulo de aqui não é o mesmo que aqui. Então, embora esta linha é paralela com esta, como os ângulos não são iguais, aqui é 5 e 2. E aqui é 4, 6, 8 e 3. Então, analisando, por exemplo, a tangente de esos 2 ângulos, dá para ver que a tangente de esos 2 ângulos é diferente. Então, o triângulo vermelho e o triângulo amarelo não são semelhantes. Um dos critérios de semelhança é ter que ter 2 ângulos, 2 pares de ângulos congruentes. E neste caso, somente tem um par. Então, a contradição está aí. Aí eu peguei o amarelo e fiz a construção aqui para que fique mais claro que o triângulo vermelho e o triângulo amarelo não são semelhantes. E de fato, esos pontos, a figura toda não é um triângulo. A figura toda é um quadrilátero. Não pode ser chamada de triângulo a figura toda porque esos 3 pontos não são colineares. Esse é o truque. Aqui no de cima fiz a construção do vermelho e do amarelo, e agora fica um pouco mais claro que em nenhum dos casos a figura grande é um triângulo. Nos 2 casos tem um quadrilátero. Então, aqui tem um pedacinho de área. Esse pedacinho de área aqui que quase não dá para ver é o que é a área deste quadradinho daqui. É a ideia, não? Aqui eu também coloquei as semi-retas, estendendo aqui esta daqui, fica um pouquinho abaixo do ponto. É o quadradinho menos aquela área do triângulo 5, da figura 2, né, professor?
Ele é a parte Esta área daqui que falta é o que está entre estas duas, entre esos dois pedacinhos aqui, que é quase menos a parte de baixo ali, que tem uma partezinha também do triângulo 5. Também tem um tiquinho a mais ali. Essa parte está também sendo tirada do. Certo ou não? Na figura de baixo tem uma parte da figura 5 que fica acima do colinear. Essa parte tem que ser tirada daquela parte de cima lá para dar o quadrado. É que faltou traçar a... É verdade, isso, é verdade. Porque tem este pedaço, a intersecção é aqui. Ok, sí, está certo. Tem um pedacinho aqui que também está... para fazer a conta direta que deu a área do quadrado. Eu devia ter colocado as duas semiretas lá em cima, que eu coloquei só uma delas. Eu devia ter colocado as duas semiretas aqui em cima. Certo. Então, eu gostei desse daí porque chama atenção e um pouco dá para falar de semelhança e de congruência de triângulos, não? Quando de fato são triângulos. Neste caso não tinham triângulos, não? Aqui tem outra ideia que, para falar de semelhança, a gente implicitamente não fala, mas todos os quadrados são semelhantes. Se você pega dois quadrados de qualquer tamanho, eles são semelhantes. Então, eu fiz esta... eu encontrei aqui e reproduzi esta figura com quadrados que todos eles são semelhantes. E aí coloco também para... Varia o número de quadrados e podem girar também, não? Então, é um exercício aí de construção que dá para mudar o número de quadrados e fazer eles girar ao mesmo tempo. Dá para fazer essa figura utilizando sequências, não? Dá para aumentar o número ou aumentar o número de quadrados ou diminuir o número de quadrados e fazer com que eles girem ou não. ¿Cuál es la idea dessa figura? Não é mais que o teorema de Pitágoras, é uma daquelas demonstrações, aquela demonstração clássica da ida do teorema de Pitágoras. Então, esta é a figura que usa para demonstrar a ida do teorema de Pitágoras, e o que está acontecendo é eu vou fazer duas operações. Uma é uma rotação e outra uma redução. Vou diminuir o tamanho. Então, isso pode ser feito como uma homotetia. Então, tudo que eu vou precisar é calcular, pegar um destes ângulos e calcular o fator de homotetia, que neste caso vai ser uma redução, em função de um desses ângulos. Uma coisa que vou utilizar é que este lado B é igual a este segmento daqui, é igual a este segmento daqui. Então, quando eu quero calcular o comprimento AD, vai ser AB mais AC. Isso é uma coisa que eu vou usar no futuro. Então, essa foto da demonstração do teorema de Pitágoras usa para conseguir construir a figura anterior. Então, como foi feita a figura anterior? São duas operações. A gente parte do quadrado e aí a primeira coisa que faz é uma rotação. Eu girei, eu parti do quadrado e fiz uma rotação, não? Então, define, tudo vai ficar em função desse ângulo beta. Eu posso
dependendo da rotação, esse ângulo beta muda entre 0 e π sobre 2. Então, vão ser duas operações. A primeira é rotação e a segunda é uma homotetia. Então, também chama de roto-homotetia. Então, o que eu quero seguir é fazer a redução de tal forma que este quadrado agora fique dentro do anterior. Que é o próximo passo, não? Agora tem a homotetia com centro no centro da diagonal principal, não? Que é a mesma diagonal para todos os quadrados, esse mesmo centro para todos os quadrados, que é o centro de simetria aqui nessa figura. Então, eu quero transformar este quadrado em este daqui. Tudo o que a gente tem que fazer é a conta de qual é o fator de redução que vai ter que ser usado. E esse fator de redução depende desse ângulo beta, que também são estes ângulos aqui. Esos 4 ângulos coincidem com este ângulo daqui. E o fator de redução, se a gente faz a análise, se chega a este termo daqui, 1 dividido cosseno de beta mais seno de beta. A ideia é o comprimento. Há duas linhas, de duas linhas, seria o comprimento do quadrado pequeno. Comprimento do quadrado pequeno, dividido o comprimento deste outro cor de rosa. A linha de linha. E a linha de linha escreve como A duas linhas mais A de duas linhas. Porque A, B é este pedaço e este outro é igual a este. Então, aí permite calcular, focando só em um ângulo, só neste ângulo beta, e tem o seno, o lado que corresponde ao seno, o cateto oposto, e a parte que corresponde ao cosseno de beta. Então, dá para escrever A de duas linhas, A de duas linhas, e A duas linhas, de duas linhas, cosseno de beta, e A duas linhas, e a hipotenusa, seno de beta. Quando coloca tudo aqui, encontra o fator de redução, que vai ser o fator de homotetia. Então, em essência, esse é um quadrado, um passo. Não? Eu tinha este, passo para este, e depois a este, e aí, a partir de um quadrado, tenho o segundo quadrado. E aí é repetir para ter, em lugar de 2 quadrados, ter 5, 6, 7. Mas esses são os elementos básicos da construção. Que leva a conseguir esta figura de aqui com vários quadrados. Então, a mensagem aqui, quando todos os quadrados, um quadrado tem um único elemento que define o quadrado, que é o lado. Então, todos os quadrados são semelhantes. Todos os quadrados são figuras semelhantes. E isso é utilizado em um problema clássico da incomensurabilidade do lado e a diagonal do quadrado. Esta é uma demonstração geométrica que raiz de 2 é um número irracional. O que significa que o lado e a diagonal não são comensuráveis. Se eles fossem comensuráveis, existia uma menor unidade, um segmento que serve de referência para medir os dois ao mesmo tempo. Isso significa que eu posso escrever o lado
como un número entero de veces esa unidad, que aquí sería C, y a diagonal posso escrever como un número entero de veces esa unidad, que es la misma unidad. Conmensurável, que dá para medir os dois ao mesmo tempo. Então, forçosamente eu teria que ter que N e M são números naturais, para que eles sejam comensuráveis. Se a gente faz o quociente de AB entre AC, então chega uma fração. Então, a expressão é que dividir a diagonal pelo lado devia ser um número racional, caso eles sejam comensuráveis. E a gente sabe que isso não acontece, não? Isso já há muito tempo foi provado que isso não acontece. Esta é a demonstração geométrica. O que eu quero enfatizar que nessa demonstração, o passo chave é que todos os quadrados são figuras semelhantes. É que talvez não se faz muito ênfase nesse ponto. Então, como seria a demonstração como tal? A gente, é por absurdo a demonstração. A gente parte que a razão entre a diagonal e o lado é um número racional e vai provar que chega uma contradição. Vai encontrar uma contradição. Então, o primeiro passo é transportar o lado, ou construir o lado sobre a diagonal. Então, coloque esse ponto E, de tal forma que a E é igual a B. Então, transporta o lado para a diagonal. Como A é igual a B por construção, aí já tem um triângulo isósceles. E esses dois ângulos da base são congruentes. Aí, notem também que a diagonal determina com o lado um ângulo de 45 graus. ¿No? Divide em duas partes, em dois triângulos congruentes. E esse ângulo aqui é de 45 graus, na diagonal. Aí vai construir uma perpendicular à diagonal, passando pelo ponto E. Uma perpendicular à diagonal, passando pelo ponto E. Como aqui era 45 e aqui é 90, e a soma dos ângulos internos tem que ser 180, aqui tem que ser 45. Consequentemente, tem um triângulo isósceles e esse também tem a mesma medida que F. Okay? Então, esse tem a mesma medida que F. Agora a gente vai olhar para este triangulinho aqui. Aqui tem um ângulo reto do outro lado. E aqui embaixo também tem um ângulo reto. Como estes dois já são congruentes, estes dois que faltam aqui também vão ser congruentes, porque a soma dos dois tem que dar 90. Então, esses dois são congruentes e, consequentemente, esse triângulo também é isósceles. Então, FB tem a mesma medida que F. Então, este daqui tem a mesma medida que este, que por sua vez é igual a este. E agora que vem as... Bom, esse processo pode ser repetido, não? Eu posso, a partir deste... Eu tinha 3 pontos, posso construir um quarto, de tal forma que isto seja um quadrado. E agora, de fato, a gente vai fazer um pouco de contas. Aí eu tenho que escrever esta medida CE em função do lado e a diagonal. Então, este pedacinho é o todo, AC menos este daqui, que por sua vez é a medida do lado. Então, CE vai ser a diagonal menos o lado. Então, aí tem este tamanho é a diagonal menos o lado. Esta linha daqui. Agora, a gente quer saber o tamanho este daqui,
da diagonal do quadrado pequeno, a diagonal do quadrado pequeno, o CF. Então, vai ser o lado BC menos este BF. Mas este BF é o mesmo que este C que a gente acabou de calcular. O BF é igual ao CE. Então, coloca esta expressão daqui. O BF igual ao CE. E agora coloca esta expressão daqui aqui dentro. Então, encontra que CF é 2AB menos AC. E agora que vem o ponto crítico de fazer a razão entre o que a gente tinha. A hipótese é que existem M e N naturais, primos entre si, tá? Que a diagonal para o lado pode ser escrita como um número racional. Se isso é verdade para o quadrado grande, também tem que ser verdade para o quadrado pequeno, porque eles são figuras semelhantes. Então, a razão entre a diagonal e o lado para o quadrado grande tem que ser igual à razão entre a diagonal e o lado para o quadrado pequeno. E que acontece? Como essa razão tem que ser o mesmo número, por ser figuras semelhantes, essa expressão M sobre N, ela tem que ir diminuindo. Eu posso repetir este processo indefinidamente, eu posso construir infinitos quadradinhos. Esse processo de construção pode ser repetido infinitamente. Só que os números que vão aparecendo aqui são cada vez menores. Eu tinha dois números grandes, M e N números grandes, no quadrado grande. Agora, no segundo quadrado, esses números têm que ser naturais, só que menores. E no terceiro, tem que ser números naturais, só que números menores. E aí a contradição aparece porque os números naturais têm um limite inferior. Então, os números naturais têm que ser sempre maior ou igual a 1. Então, eu não, pelo processo de construção, o lado e a diagonal decrescem a cada passo. Porém, eu não consigo que essa fração decresça a cada passo e decresce infinitamente. Eu consigo fazer a construção dos quadrados infinitamente, porém os números não podem decrescer infinitamente porque estão no domínio dos números naturais. E aí é que está a contradição. Isso que demonstra que não existem M e N naturais, tais que a razão da diagonal para o lado seja, pode ser escrita como um número racional. A gente já sabe que a razão da diagonal para o lado é raiz de 2, que é um número irracional. Mas um argumento chave aqui para poder escrever essa igualdade é que você tem duas figuras semelhantes. Tem um termo que, já especificamente falando de semelhança de triângulos, é chamado semelhança espiral. Então, este é um exercício de construção que você parte de dois segmentos. Tem o segmento AB e o segmento CD. Esse é o ponto de partida. Então, você quer atrelar a qualquer ponto do segmento CD um ponto no segmento AB. Eu consigo mexer aqui e aparece este como imagem do ponto E sobre o segmento B. Então, você quer mapear o segmento CD no segmento AB. Os segmentos não precisam ser de qualquer tamanho. Tem um segmento maior que o outro aqui. Então, a ideia da construção é para todo ponto do segmento CD,
encontrar qual é o ponto correspondente dele no segmento AB. Fazer um mapeamento do segmento CD no segmento AB. Para fazer isso, a gente vai utilizar a ideia de vamos encontrar dois triângulos que são semelhantes e o processo de semelhança, na construção, a gente vai ter que girar e fazer uma homotetia também. Então, vai ser, é um caso também de roto-homotetia. Então, o primeiro passo é traçar estes segmentos PD e AD de tal forma que eles se intersetem e marcar este ponto P. Aí, o próximo passo é construir a circunferência circunscrita a estes três pontos, P, B e A. Construir a circunferência circunscrita a esses três pontos. Agora, análogamente, vai ser a circunferência circunscrita P, D e C. Vai ser construída. W2 é a circunferência circunscrita P, D e C. Aí se marca este ponto de interseção entre W1 e W2. E esse vai ser, esse ponto X é o ponto da rotação vai acontecer em torno a X. E a homotetia vai acontecer também em torno a X. A esse ponto X. Aqui completa estes segmentos. E aqui, automaticamente, este tem dois quadriláteros inscritíveis. Tem o quadrilátero PXAB, PXDC. Então, por construção, a gente tem dois quadriláteros inscritíveis. Estes dois triângulos, que vamos provar agora que esses dois triângulos são semelhantes. A ideia é, se o quadrilátero é inscritível, a soma, aqui olhando o quadrilátero AXPB, a soma dos ângulos opostos tem que ser 180. Este ângulo daqui, mais o ângulo alfa, a soma deles dois tem que ser 180. Consequentemente, este ângulo aqui do lado, como tem um ângulo raso, tem que ser alfa também. O ângulo XPD tem que ser igual a alfa também. E agora, olhando para a outra circunferência e o outro quadrilátero, eu tenho este ângulo e este ângulo daqui. Como eles enxergam a mesma corda, XD, então este ângulo de aqui tem que ser congruente com este de aqui. E aí já tem um par de ângulos congruentes. O ângulo alfa aparece aqui. Agora é fazer a mesma análise para mostrar que este ângulo de aqui vai ser congruente com este de aqui. Olhando para esta corda, a X, ela enxerga dois ângulos inscritos na circunferência W1. Então, este ângulo beta coincide com este. E este ângulo verdinho é o ângulo, aqui eu tenho o ângulo raso. Então, se o azul é beta, esse verdinho é 180 menos beta. Só que aqui o quadrilátero PXDC é inscritível. Então, se este é 180 menos beta, este daqui tem que ser igual a beta. Então, com isso a gente demonstra que o triângulo enfermeiro, por ângulo a ângulo, pelo critério de semelhança ângulo a ângulo, este triângulo enfermeiro é semelhante com este triângulo em azul.
E agora tudo que a gente precisa é girar. Vou fazer uma rotação. Bom, como eles são semelhantes, este ângulo vai ser igual a este ângulo de aqui. E agora, vamos, este XC, ele vai girar, o ponto C vai girar para virar o ponto C linha. A todo este lado, gira para ficar aqui. E o XD gira este ângulo para ficar no ponto de linha. Então, este segmento vem para cá. Então, e aqui agora já consigo mostrar, eles são dois triângulos semelhantes. Esta linha vai ser paralela com esta. E estes três pontos... bom, como é que eu vou encontrar este ponto E duas linhas? Que é o que eu queria encontrar. Vai ser simplesmente o centro de homotetia. Aqui foi, esse ponto X era o centro de giro, e aí também vai ser o centro de homotetia. A redução do triângulo grande para o pequeno vai acontecer aqui, ou a ampliação do pequeno para o grande. Então, encontro esse ponto E duas linhas, unindo o ponto X com o ponto de linha, e isso determina o ponto E duas linhas. Isso é o que permite fazer o mapeamento. Então, aí teve de novo uma rotação e uma transformação de semelhança que é chamada de homotetia. Não sei se ficou claro o procedimento. Vamos falar um pouquinho da homotetia. Tem uma das transformações lá que você encontra no GeoGebra, essa transformação de homotetia. A homotetia, você precisa de um ponto, o centro da homotetia, e que é o que vai fazer a definição está aqui. Homo de similar do grego, e tetia é posição. Então, a ideia é que você vai simplesmente obedecer matematicamente esta lei. O ponto O é o ponto de referência. Você vai ter um fator de semelhança, um fator de homotetia, fator K. Então, você transforma o ponto A no ponto A'. E isso é feito de tal forma que a distância de A até O, você multiplica pelo fator K para que vire a distância de A' até O. E aí você pode ter qualquer figura, e você faz isso para os pontos relevantes da figura, e você tem essa transformação de uma figura para outra. Você vai ter duas figuras semelhantes, não? Aqui eu tenho, para ilustrar o fator K, então, estou fazendo a homotetia da figura em azul. Quando K igual a 1 coincidem. Se K menor que 1 fica menor. Se K igual a 0 vai ser o ponto. Eu posso ter uma ampliação ou uma redução. O K pode ser negativo também. Vamos ver casos em que o K é negativo também. Bom, aí tem duas propriedades importantes, três propriedades importantes, é que se você tiver um segmento, aqui eu ilustrei com o segmento CD, após a homotetia, o segmento se linha de linha, a definição é ponto a ponto. Mas agora a gente pode falar de outras construções. Se você tem um segmento, o segmento imagem é paralelo com o segmento inicial. Então, o segmento, por isso eu estendi aqui, para mostrar que esta C' de linha é paralelo com CD. Então, após a homotetia, o paralelismo é preservado. As duas figuras, CD vai ser paralelo com
C' de línea, CB va a ser paralelo con C', B' y así por diante. Y con esos ángulos también son preservados. Este ángulo de aquí, eu posso mudar ele, vai ser o mesmo aqui embaixo. Então, os ângulos também são preservados. O ângulo que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, após uma operação de homotetia. Os segmentos, o comprimento do segmento multiplica pelo fator K. Então, aqui é quase 5 e está dando quase 15. Então, multiplica, o comprimento multiplica pelo fator de homotetia, o fator de semelhança. E as áreas, aqui tem a área 47,2 e aqui, aí tem que multiplicar por o fator ao quadrado. Tem que multiplicar por 9. Neste caso, o fator da área desta figura para a área desta figura multiplica por 9. Então, esta figura é para ilustrar que a semelhança pode ser apresentada não só com triângulos, também com um polígono, uma figura bastante mais complicada, não? Então, a ideia de ampliação e redução vale também para polígonos em geral, e essa transformação é chamada de homotetia. Tem uma ferramenta aí pré-programada no GeoGebra para fazer isso. Agora, em circunferências, as circunferências, se você tem duas circunferências, é outra coisa que a gente não... A gente sabe, mas nunca fala explicitamente. As circunferências são figuras semelhantes. Duas circunferências são sempre semelhantes. Então, eu posso tentar transformar uma circunferência na outra fazendo uma homotetia, uma transformação de homotetia. Aqui, neste caso, eu fiz o centro. Aqui o centro está na origem, ele é fixo. E aqui o que eu quero mostrar é como, mudando aqui o fator de homotetia é menos 2. Eu vou mudar o fator de homotetia, ele ficou, vai ficar 0, positivo, fator de homotetia 2. Então, há duas circunferências, são figuras semelhantes, e eu posso fazer uma transformação de homotetia para levar uma circunferência na outra. E se você muda aqui o raio, elas sempre dá para fazer essa construção, dá para aproximar. Aqui sempre vai ter, para este ponto B, o ponto homotético dele, deste B, é do outro lado, é o B'. É chamado homólogo. De B, o homólogo é o B'. A transformação de homotetia sobre B leva do outro lado, o B'. A transformação de homotetia sobre E leva no ponto E'. E entre B e E', se fala que são antihomólogos. B e E', ou B' e E são antihomólogos. Eles ficam alinhados. Aqui dá para mexer aí os pares. Mas, em todo caso, uma coisa importante, notem que a homotetia é que eu mexo B aqui e essa reta sempre passa pelo centro da homotetia. Essa reta sempre passa por O, que é o centro da homotetia. Para todos os pontos, a ideia da... esse K é o mesmo para todos. Então, independentemente do ponto da circunferência que você está estudando, essa reta sempre passa pelo centro da homotetia. Isso que define a homotetia, porque a homotetia é definida ponto a ponto. Aí depois você extrapola essa definição para um lugar geométrico.
Bueno, en este caso estaba, yo fixé o centro de homotetía y ahí a partir de una circunferencia fiz a construcción de otra homotética con él. Ahora tengo otro problema que es más complicado. Yo tengo dos circunferencias. Tengo esta circunferencia y esta otra circunferencia. En un aquí yo programé para mudar Ohio y en otra yo programé para mudar a distancia o centro de anterior. Para no tener tantas variables, yo separé en una variable para cada una. Bueno, aquí el problema es saber, son figuras semejantes, son lugares geométricos semejantes. Ahora, ¿dónde que fijo centro de homotetía? ¿Cómo encuentro centro de homotetía? Então, a ideia aqui, como é a construção para localizar o centro de homotetía dessas duas circunferências. Tem dois centros de homotetía, um interno e outro externo. Então, o primeiro passo vai ser traçar um diâmetro, uma reta que passa pelo centro de uma delas. Então, esse ponto D pode ser qualquer um, mas uma vez fixado esse D, ele determina um ponto E, aí tem um diâmetro. Agora, o próximo passo vai ser construir uma paralela com essa reta passando por C. Então, esta linha passa por C e é paralela com esta. Isso determina esse ponto F. A partir desse ponto F e o ponto E, dá para traçar uma linha. A interseção dessa linha, FE, com a que conecta os centros das circunferências, é o centro de homotetía interno. Deixa eu separar aqui. Para que dê para ver os dois centros. Então, a linha FE, com esta que conecta os centros das circunferências, determina o ponto OI. É o centro de homotetía interno. E a linha FD, com a que passa pelo centro da circunferência, determina o centro de homotetía externo. Este OI. Por que isso é verdade? Bom, tem dois pares de triângulos semelhantes nessa construção. Um deles é este daqui, com o maior. Por que eles são semelhantes? Como estas duas linhas foram construídas paralelas, este ângulo é correspondente com este. E este ângulo esse ângulo é correspondente com este. Adicionalmente, aqui tem um ângulo comum. Então, o triângulo OEFC é semelhante com o triângulo OEDA. Essa é uma das semelhanças. A outra semelhança de triângulo vai ser entre este triangulinho daqui e este outro daqui. Notem que aqui tem um ângulo posto pelo vértice e aqui tem alternos entre paralelas. Este com este e este com este. Então, esses dois triângulos também vão ser semelhantes. Este ângulo com este alterno entre paralelas, este com este alterno entre paralelas. E aqui tem opostos pelo vértice. Então, isso faz que quando a gente... acho que eu fui muito rápido aqui. Esse processo, esses pares de triângulos, como os triângulos são semelhantes, existe uma razão que é a mesma entre o ECE e o EA.
E essa razão não depende da posição do ponto D. Porque notem que esta distância não muda. O EC, o EA não muda, independentemente da posição do ponto D. Os triângulos vão ser sempre semelhantes e essa razão não vai mudar. Então, significa que todo par de pontos, F e D, vão estar na mesma razão de semelhança. Então, as circunferências D e C vão ser homotéticas. Esse é o argumento. Agora, se utiliza o centro de homotetia interno, o que não muda é esta distância, C ou I, A ou I. Então, isso não vai mudar. Então, esse é o mecanismo pelo qual, dadas duas circunferências, estou tendo problema com um dos computadores, duas circunferências, como encontrar os centros de homotetia delas. Se as circunferências, quando elas são tangentes internamente, elas são homotéticas também. Elas são figuras semelhantes. Então, existe o factor, e é fácil calcular o fator e o centro de homotetia neste caso. O centro de homotetia é o ponto de tangência em comum. Nesse ponto, as duas formam um ângulo de 90 com a reta tangente, e esse segmento passa pelo centro das duas circunferências. Então, nesse caso, se você traçar um segmento, você coloca um ponto sobre uma delas. Esse ponto B, esse é meu livre. Eu posso botar um ponto sobre uma delas e traçar uma linha do ponto de tangência a esse ponto, estender essa linha e marcar a interseção com a outra. Aqui, esse B e B', eles são um par de homotetia. A homotetia do ponto B vai levar ao ponto B', e o fator de homotetia vai ser a razão entre as distâncias de T a OD dividido de T a OC. Então, todo par de circunferências que é tangente internamente, elas também são homotéticas, e o centro de homotetia, o centro de semelhança, está nesse ponto de tangência, e a razão de homotetia é a razão das distâncias dos centros ao ponto de tangência, não? A razão da homotetia é dada por esta expressão daqui. Então, aplicando homotetia de C, utilizando esta razão, eu transformo C em D, que é o que vai aparecer aqui. Então, C' é a homotetia de C, utilizando o fator de homotetia TOD dividido TOC, com centro de homotetia em T. Então, essa é a ideia que também aparecem muitos problemas envolvendo circunferências. Duas circunferências tangentes internamente são figuras homotéticas e têm propriedades associadas com isso. Aquela construção de um dos desafios pode ser pensada a partir desta geometria da circunferência inscrita. Aqui tem um triângulo ABC, tem a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. Em geral, os pontos de tangência são diferentes.
tengo un punto de tangencia para circunferencia inscrita y tengo un punto de tangencia para circunferencia S inscrita. Un punto de tangencia para circunferencia inscrita y para circunferencia S inscrita o punto de tangencia diferente. Mas ¿cómo hacer que esos puntos coincidan? Ella te va a estudiar esa geometría en más detalle en otra aula. Mas a gente pode fazer que esses pontos de tangência coincidam. Isso é feito quando o triângulo é isósceles. Se você tiver um triângulo isósceles, este ponto vai coincidir com este ponto e você vai ter aquela figura de cone de circunferências que a gente tinha anteriormente. Que aí era o desafio. Pode falar, entendeu? O anteriormente é o da aula da outra aula, né? Que é o desafio aula... de fazer as 3. Isso, que eu fazia as 3. Porque as 2 eu consegui, a terceira não foi. Mas é que repetir o mesmo processo, ignora que você repete o mesmo processo. Se você consegue 2, não tem por que não conseguir a terceira. Tá, depois eu lhe mando então, porque assim, eu estava fazendo exercício o contrário. Você me dava já a tarefa era... A gente já tinha os triângulos, a gente já tinha a circunferência e tinha que fazer a tangente. Não era esse o desafio? Acho que... o desafio era, tinha circunferência, tinha que construir outras 2. No sentido interior. Isso, tinha uma fixa e aí... Então, aí eu consegui uma. Como está na tela nossa aqui, isso eu fiz. O que eu não consegui foi a terceira. A menorzinha aqui. Tá, a gente pode resolver depois, mas este é outro caminho. Este que estou apresentando aqui, utilizando a motetia, é outro caminho. É outro caminho, né? Deixa eu interpretar. É outro caminho. Outro caminho que dá certo lá também? Dá certo também. Tá, vou tentar então esse caminho. Este caminho é mais trabalhoso. Tem forma mais simples de conseguir sem utilizar a motetia. Porque a chave aqui é que este triângulo tem que ser isósceles. Isso eu tinha percebido, tá? Se você tem um triângulo isósceles... Tanto esse quanto o menorzinho também. Nessa figura que o senhor dá luz pra gente agora aí, não estou faltando naquele exercício, é o triângulo que seria aí o menorzinho, entre a circunferência alaranjada e as retas verdes. Faz essa terceira fez que me deu trabalho, não consegui fazer na verdade. Mas aí eu não consegui fazer essa linha aqui que corresponderia ao AB, né, paralela na tangente do lado de baixo, da nossa figura que o senhor está mostrando para a gente. Uhum. Né? O que eu tinha aprendido é o seguinte: vou ter que fazer uma reta paralela ao AB na parte esquerda aí, né, da sua tela. Mas aí daí a chegar ao centro da terceira circunferência que eu não achei o caminho, não vi de onde que poderia sair. Uhum. Talvez a motetia resolva essa impaciência minha. Aí, imagina a figura construída já, não? Imagina o problema resolvido. Então, você vai ter que este triângulo de aqui, CDI, é semelhante com C, K e C. Pode ter um ângulo em comum e 2 ângulos retos. Que também ia estar congruente ao triângulo da terceira circunferência. Uhum, também. O negócio é achar o centro da terceira. É isso que eu fiquei patinando, é no centro da terceira. Mas você já construiu estas 2? Essas 2 eu fiz. Agora ignora esta daqui. Oi? Ignora esta daqui. E repete os procedimentos a partir desta. Se você tinha esta. Sim, e conseguiu construir esta. Agora ignora esta daqui. E refaz para baixo. E refaz o procedimento de novo. É que olha que apareceu a resposta, falei, não tá. A hora que eu dei um zoom assim, eu falei, opa, não fez tangente.
não fez. Deve ter algum detalhe. Alguma coisa que eu estou patinando ali que não está. Mas depois eu lhe se mostro, você então. conseguir de aqui para cá, Tá. de esta para outra, é o mesmo procedimento. Tá, eu vou dar uma olhada. É o mesmo problema. Eu lhe mando, então, depois o senhor vê para mim o que eu tô, onde foi que eu tô patinando ali. Certo. Por favor. Obrigado. Então, o que eu queria mostrar aqui é que com o triângulo isósceles dá para calcular qual é o fator de homotetía entre esta e esta. E aí vai chegar, tudo depende do tamanho deste triângulo, dos lados desse triângulo. Dá para calcular o fator de homotetía de tal forma que se transformara C em D. Então dá para fazer essa conta. Esse caminho é mais trabalhoso, mas também dá para construir aí o cone de circunferências tangentes. Não é mais trabalhoso, porque usando esses tamanhos, eu jogo lá e faço o raio da circunferência, não? Por que você acha mais trabalhoso? Porque para conseguir chegar ao fator de homotetía, você tem que fazer um monte de contas primeiro. Não tá. Tendo ali, ó. O difícil é dar a circunferência, descobre qual é o fator de homotetía, não? Então, mas esse fator que você está colocando aqui, esse fator é sempre esse aí, é o 2b menos c sobre 2d menos c. Isso, mas aí eu calculei, não? Então, dado essa resultado, informação agora, essa informação, eu faço qualquer coisa, eu faço até... o problema é como você chega nesse número. Como chega nesse número, esse que eu fiquei patinando. Tem que provar que é esse número primeiro, não? Não, tá no livro. Tá. Professor Juan. Então é isso, essas duas são semelhantes, são homotéticas e dá outro caminho de construção. Bom, tem uma semelhança de triângulo que é menos intuitiva, porque quando você tem duas paralelas, dois triângulos, um dentro do outro, e duas paralelas, fica claro que vai ter dois triângulos semelhantes. Agora, neste caso, tem um triângulo dentro do outro. Eu tenho dois triângulos. O triângulo grande e o triângulo pequeno. Mas pode acontecer que você tem dois ângulos. Sempre vai ter um ângulo comum. Você tem um ângulo comum aos dois triângulos. Se está um dentro do outro, o ângulo comum. Se você conseguir provar que um par deles é congruente, então você vai poder afirmar que o outro par também é congruente, que tem dois triângulos semelhantes. Então, nesse caso, aí tem muitos autores que utilizam a palavra inversamente semelhantes. Porque a posição relativa dos ângulos muda. Este ângulo é comum, mas a orientação dos ângulos muda. Por isso eles falam inversamente semelhantes. E, de alguma forma, isso também está relacionado com a transformação de inversão. Então, o que está ilustrado aqui, nesta figura, dada uma circunferência de inversão de centro O e um ponto P, como que é definido o ponto P'? O ponto P' é definido de tal forma que OP vezes OP' é igual ao raio da circunferência de inversão ao quadrado. Está aqui. OP é igual ao raio da circunferência ao quadrado. E aqui para o ponto Q acontece a mesma coisa. Eu tenho Q e Q', eles são pares de inversão. O Q é o raio da circunferência de inversão ao quadrado. Por isso eu falo que P' é o inverso de P relativo à circunferência I e Q' é o inverso de Q relativo à circunferência I. E nesse caso, tem tudo se explica
falando da semelhança de dois triângulos, deste interior e do triângulo maior. Só que os ângulos mudam de lado, não? Não é a semelhança em que tem duas paralelas. Então, neste caso, se fala de triângulos inversamente semelhantes. Bom, esse é outro assunto que a gente vai discutir posteriormente. E o ponto P e Q podem estar dentro ou fora. Aqui também tem este triângulo semelhante com este outro. Um dentro e um fora, os dois foras, os dois dentros. Nesse caso também aparece semelhança de triângulos. Neste caso, triângulos inversamente semelhantes. Tem outro tipo de semelhança que aparece muito nos problemas de Olimpíadas, que é relativo ao baricentro. Então, você tem um triângulo ABC, e aqui tem estes pontos, A', B' e C', que são os pontos médios de cada lado. Esos três são pontos médios. E aí você tem as medianas, B', A', C', elas passam pelo baricentro. As três passam pelo baricentro. O que a gente vai fazer, tem duas homotetias que é bom lembrar. As duas concentram no baricentro. Se eu faço uma homotetia, concentro no baricentro, e de fator de homotetia menos o meio, eu vou ter este triângulo vermelho, que é chamado triângulo medial. Então, como o fator de homotetia é menos o meio, ao quadrado é um quarto. Então, o triângulo vermelho tem área 1/4 do triângulo grande. E aqui vai ser verdade que esos três, todos têm a mesma área. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4 triângulos de igual área. Então, essa é a homotetia de fator menos o meio com centro no baricentro. Aí tem a homotetia de fator menos 2. Bom, o ponto, pela homotetia, o ponto A vai para o ponto A'. O ponto B vai para o ponto B'. Então, este BY é duas vezes Y'. AY é duas vezes Y'. CY é duas vezes YC'. É a propriedade fundamental do baricentro. Do vértice ao baricentro é duas vezes do baricentro ao pé da mediana. E agora tem centrado em Y, de novo, no baricentro, e fator menos 2. E eu tenho outra homotetia importante, que é quando o triângulo em amarelo, o triângulo em azul é o triângulo medial do triângulo em amarelo. Então, aqui o triângulo em amarelo tem área 4 vezes a área do triângulo em azul. Então, em um caso ficava pela metade, aqui multiplica, o lado multiplica por 2. Este lado de aqui é duas vezes este de aqui. Este lado de aqui é duas vezes este de aqui. E assim por diante. Este de aqui é duas vezes este de aqui. Então, essas são as duas homotetias importantes, utilizando como centro de homotetia o baricentro, que isso gera triângulos semelhantes também, não? Também aparecem vários problemas esse tipo de geometria. Eu queria discutir um problema que está lá na lista de exercícios, que aparecem várias semelhanças de triângulos. A gente vai ter que... tem uma forma mais rápida
de resolver o problema. Mas eu vou fazer pela mais longa, justamente para discutir as diferentes semelhanças de triângulo que aparecem. O problema fala que você tem um triângulo ABC e tem estes dois ângulos em azuis que são congruentes, por construção, por hipóteses. Então, ABE, ângulo ABE é congruente a ACD por hipóteses. E aí são dadas várias medidas. De A a D vale 8, de D a E vale 3, de A a E vale 5, aqui BC 22. São dadas várias medidas. E o que estão pedindo calcular é a medida do segmento DE. Este daqui é o que estão pedindo calcular. Então, vai ter 3 pares de triângulos semelhantes. O primeiro par, como já eu tenho um par de ângulos semelhantes, e notem que aqui eu vou ter um ângulo comum, esse ângulo em A é comum a este triângulo, e também é comum a este triângulo. Então, aí eu vou ter a primeira semelhança de triângulos. Então, o primeiro par de triângulos semelhantes são esses dois. Este daqui com este daqui. Tenho, por hipóteses, este ângulo é comum. Então, tenho que o triângulo ABE. Aqui eu devia ter utilizado o símbolo de semelhança. Não, aqui são ângulos iguais. E o triângulo ABE é semelhante ao ACD. Ok. E aí, escreva a proporcionalidade entre os lados. Não? AB está para C, BE está para CD e AE está para AD. A proporcionalidade entre os lados. Aí, no próximo passo, coloca os números que já você tem. O AB é conhecido, é 11. O AC não é conhecido, o AE é 5, o AD é 8, e estes dois não são conhecidos. Então, a partir deste pedaço daqui, dá para calcular AC. Aí faz a conta do AC. Então, aí te encontra o todo. Como AE era conhecido, dá para calcular EC, ou CE, que aparece aqui embaixo. E como esses dois triângulos são este ângulo de aqui, isso não vamos usar, mas este ângulo indicado aqui é congruente com este indicado aqui. Esse é o primeiro par de triângulos semelhantes, esses dois. Agora vamos para o segundo par. O segundo par vai ser este daqui com este daqui. Porque a gente já tem esos dois ángulos en azules, es un par, y aquí tengo opuestos pelo vértice. Entonces, esos dos triángulos también son semelhantes. Então, opuestos pelo vértice, y o que a gente tinha por hipótesis. Então, este amarelinho, esse ângulo amarelinho, é congruente com este de aqui. Y escreve proporcionalidad entre los lados, que es esta de aquí. Coloco los números que ya você tem. Estos de aquí no tenemos ainda, mas BD y CE son conhecidos. Então, BD é 3, OCE é conhecido, que é este número. Simplifica essa expressão e chega aqui. A esse 5 dividido 21. Então, o que vai ficar é esta expressão daqui. Este número aparece do passo anterior. No passo anterior, BE
sobre CD da para tirar de aquí. Por eso yo deixei aqui com outra cor, mas já vinha aqui dessa expressão. Então, o segundo par de triângulos semelhantes é esse par de aí. Este com este. E agora vai ter o terceiro par de triângulos semelhantes, que é este daqui, com este daqui. Porque tem um critério de semelhança que a gente não falou até agora. Que é o critério lado, ângulo, lado. Como critério de semelhança, não de congruência, critério de semelhança. Mas se você tem um par de ângulos e os lados respectivos a esse ângulo proporcionais, então os dois triângulos são semelhantes. Que é o que acontece aqui? Eu tenho opostos pelo vértice e tenho esta expressão daqui que vale da semelhança entre esos dois triângulos. Então, eu tenho que BF está para CF, BF está para CF, da mesma forma que DF está para FE. Então, eu tenho o ângulo, o par de ângulos semelhantes e os lados proporcionais, os lados que determinam esse ângulo proporcionais. Então, aí tem um critério de semelhança, caso de semelhança, lado, ângulo, lado. Tem o caso de congruência, lado, ângulo, lado. Mas também tem o caso de semelhança, lado, ângulo, lado. Então, pelo caso de semelhança, lado, ângulo, lado, este triângulo de aqui vai ser semelhante com este de aqui. São esses dois de aí. Esses dois também são semelhantes. Bom, e se eles são semelhantes, a gente já tinha esta proporcionalidade de lados, mas vai encontrar também a mesma proporcionalidade. Pode falar, Vanderlei, entre este lado e este lado. Ok, sem problema. Então, ganha outra fração aqui. E agora o resto é fazer operações com estas frações que a gente já tinha encontrado. Então, agora tem uma parte algébrica que esse BE, a gente tinha BE, o BE o todo, este segmento que separa em dois pedaços, e o CD é este segmento todo que escreve como a soma de duas partes, o BE e o CD, que a gente tinha aqui, escreve como a soma de duas partes, e agora utiliza esta expressão daqui. Aqui tem várias transformações algébricas que, no fim de contas, permitem encontrar o valor de DE. Mas, no processo todo, o que a gente utiliza são três pares de triângulos semelhantes. E notem que foram semelhanças diferentes. Aqui tem os inversamente semelhantes. Este daqui é mais intuitivo, que você tem um oposto pelo vértice, esses dois são semelhantes. E aqui também tem um oposto pelo vértice. Mas aqui tem que utilizar a proporcionalidade dos lados para mostrar que eles dois são semelhantes. Então, aí estão todos os detalhes. Tem uma parte algébrica que é só acompanhar a todas as frações que vão aparecendo. E, no fim de contas, a gente consegue
calcular ese segmento de E. O camino rápido que ya podía ter sido visto desde el inicio. Sí, un segundo, Tadeo. Era desde el inicio ya podía ter sido visto que existe que este cuadrilátero D, E, C, B es inscriptível. Isso podia ter sido falado desde o início e leva a uma solução mais rápida. Porque olhando este segmento de E, ele determina este ângulo. Quer dizer, este ângulo enxerga o segmento de E. E este ângulo de aqui enxerga o segmento de E. Isso basta para afirmar que o cuadrilátero DBCE é cíclico. Então, se o cuadrilátero é cíclico, aí eu tenho que este ângulo aqui vai ser congruente com este. Este de aqui vai ser congruente com este. Estos são opostos pelo vértice. Então, já sai um monte de propriedades de forma mais rápida. Mas eu quis fazer pelo caminho longo para mostrar os três pares de semelhança de triângulo. Pode falar, Tadeu? Na verdade, o que eu queria dessa estrutura toda que o senhor colocou aí, esses quadradinhos que o senhor usa para verdadeiro ou falso, ou aparece ou não aparece, que função é essa ali no GeoGebra, professor? Isso, eu vou... É uma caixa de... Agora, sobre o senhor falou no final, vamos lá, essa caixa... desculpa, deixa eu criar uma cópia, eu ia ter feito... Peraí. Caixa de exibição, vou fazer um pedaço da... Não, eu tenho que... Esses quadradinhos aqui. Isso. Só que função é essa, hein? Deixa eu duplicar aqui. E criar começar uma figurinha aqui do zero. Pegar um triângulo. Um polígono. Você pode definir a motetia que eu falei está aqui. Então, já está pré-definida a motetia aqui. Sim, esse botão eu achei. Mas este aqui, botão para exibir ou para esconder. Então, você clica aqui em botão e aí escolhe onde quer colocar. Eu quero colocar aqui. Aí tem que dar um nome. Vou escrever aqui triângulo ABC. Então, eu di um nome. E aí vem como era? Não é botão, apagar. Caixa para exibir e esconder. É outra história. É caixa para exibir e esconder. Tentei o botão, não deu certo. O botão é outra história. Então, caixa para exibir e esconder. Então, de novo, tenho uma legenda. Vou chamar de triângulo ABC. E aqui, você tem que dar todos os elementos que vão aparecer ou ser escondidos com essa caixa de exibição. Então, escolhi o ponto A, o ponto B. Tem que ir escolhendo todos
o que você quer que estén ligados a ese rótulo, triángulo ABC. Aqui vai, tenho que marcar todos. Então, agora ficou, tem que trocar aqui para setinha, porque ele se não cria outra. Se eu desmarco, ele desaparece. Entendeu? Então, basta. Agora eu vou ter uma circunferência. Eu vou fazer o ciclo circunscrito. A circunferência que passa por 3 pontos. Ciclo circunscrito a esos 3 pontos. Essa vou colocar com outra caixa para exibir ou esconder. Então, eu venho aqui, caixa para exibir e esconder. Então, vou pôr a caixa por aqui. Circunferência. Aqui eu escolho o elemento que é o ciclo. Então, atrelado a essa caixa está a circunferência. Então, quando eu quero mostrar a circunferência, eu clico, quando quero tirar, desaparece. Esse é um caminho alternativo para resolver um problema e não utilizar o controle deslizante. Você pode mostrar os dois ao mesmo tempo, ou ele o que tem é de fato uma variável verdadeiro ou falso, não? Ele tem duas possibilidades, clicado ou não clicado, não? Verdadeiro ou falso. É uma variável lógica. ¿Ficou claro? E bom, já que estamos aqui ao vivo, então vamos fazer uma... E aí é só uma outra coisa sobre aquele exercício. Volta na sua tela, por favor, se o que você estava fazendo. Essa isso. Não, essa figura aí. Será que não dá para garantir? Não, talvez não. Que por fazer a circunferência em volta ali e tal, a gente não conseguisse daquele, não que fosse útil para o exercício, mas só essa figura. Que o centro da circunferência... Ah, não vai ser. Eu pensei que ia ser o ponto médio ali do 22, mas não vai ser, não. Não necessariamente, não. Só se fosse um ângulo reto ali, né, do ponto E. Percebendo que o quadrilátero é inscritivo, que eu posso afirmar que este ângulo é congruente com este. Mas não que é 90 que graus, este né? é congruente com este. Tá. Então já sai automaticamente que este triângulo de baixo é semelhante com o de cima. Não, sai mais rápido. Eu fiquei só pensando naqueles 3 ângulos, naqueles 3 pontos A, B, C, se eles não fariam um ângulo reto ali, o ângulo entre no ponto do vértice E, né? Se não faria um ângulo reto, que aí a gente conseguiria fazer já diretamente, como o senhor tentou fazer os passos aí. Mas não, deixa para lá. Uhum. Não é ângulo reto, não. Não, eu gostei desse problema porque tem várias semelhanças, não? Mas pouco a pouco a gente vai descobrindo tudo. Mas é bem bonito, não? Então, acho que essencialmente era isso. Se tiverem outras perguntas, acho que tem outras figurinhas, mas... João, pode falar? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Você citou quadrilátero cíclico. É a mesma definição do que um quadrilátero circunscritível, é isso? É a mesma coisa? Tem duas. Cíclico e inscritível. Cíclico ou inscritível. Quadrilátero inscritível. É a mesma coisa, né? É sinônimo, no caso. Esses dois é a mesma coisa. Tá, cíclico ou inscritível é a mesma coisa. Porém, tem o inscritível
e o circunscritivo. Aí são diferentes. Ah, sim. Entendi. Então, E o aí, cíclico é o que dá para fazer a circunferência por fora, né? O cíclico. o cíclico o inscritivo é que os 4 pontos pertencem à mesma circunferência. Perfeito. E depois vai ter os quadriláteros, vai ter uma aula sobre isso. Depois vai ter os quadriláteros que são inscritíveis e circunscritíveis simultaneamente. Então, esses aí são bicíclicos. Mais alguma pergunta? Bom, só aproveitando aqui, então, desculpem. Pode falar. Tenho 2 detalhezinhos que eu até anotei aqui. O caso LAL que você citou. Então, o LAL é um caso de congruência, mas ele é um caso de semelhança. Eu poderia sintetizar isso da seguinte maneira, ver se eu estou certo. Se o LAL, os lados forem congruentes, então é um caso de congruência de triângulos. Se os lados forem proporcionais, é um caso de semelhança de triângulos. Eu estou certo, né? Isso. Quando se fala de congruência lado, ângulo, lado, você tem 2 pares de lados congruentes e um ângulo congruente. Sim. Agora, na semelhança lado, ângulo, lado, você tem um par de ângulos congruentes e os lados correspondentes a esse ângulo proporcionais. Proporcionais, perfeito. E essa semelhança, o pessoal esquece, raramente é ensinada nas escolas. E se usa bastante essa semelhança, aparece bastante nos problemas. Semelhança, lado, ângulo, lado. Ótimo. E a última era só, que eu anotei aqui, é um detalhezinho só formal. Quando a gente usa o símbolo de congruência, né, eu gosto de usar os 3 risquinhos retos, mas o símbolo com um igual e um tio em cima, eu já vi em vários livros e apostilas. Os 2 estão corretos mesmo? Isso é uma tragédia, isso. Não é? Não, acho que depende do autor, não? Se o autor fala que para ele isso é congruência, tá valendo. É uma definição. Perfeito. Eu acho. Porque... desculpa, não professor João. Não, eu concordo. Fala, Tadeu. Não, é uma tragédia isso, porque no mesmo livro, eu já vi no mesmo livro o autor usando os 3 riscos, depois usando os 2 com tio para falar de congruência. E sem contar. E aí ele vem usando isso com lado congruente, aí vem 3 riscos, depois quando ele fala de ângulo, ele vem com 3 riscos, depois ele vem, de repente, o ângulo já passa a ser com 2 riscos e o tiozinho em cima. Isso, eu vi também já, professor João, um risco e 2 tios. Não dá, né? Aí não dá, né? Forçar a amizade, né? Eu falei, onde é que eu tentei caçar, né, um livro e tal, eu falei, onde que eu vou confirmar isso, né? Então, professor Juan disse para nós se qualquer um estava lendo, é isso, professor Juan? Eu acho que a ideia é que se você define no início, para mim congruente tal coisa, aí você tem que ser consistente. É só esse que é para congruência, não? Perfeito. Agora, misturar é que está errado, não? Né? Mudar a regra no meio do jogo, né? Assim, quando a gente estuda congruência numérica, né, usa os 3 risquinhos, né? Isso, claro. E eu acho muito lógico usar os 3 risquinhos para congruência, né? Eu acho que seria muito óbvio. Eu também prefiro. Mais organizado, mais coerente, né? Mas é difícil mesmo, o Tadeu tem razão, é uma doideira isso aí, pelo amor de Deus. Não, tem gente que chama, tem aqui, não, tem gente que chama do sanduíche. Como se fosse os 3 pães do McDonald's, não? Mas, não, aí é ser consistente com o tempo, definir no início e, bom, para mim é tal coisa, não? Mas tem gente que tem essas 2 possibilidades são comuns.
Mais alguém quer perguntar? Qualquer outra pergunta? Quer apresentar a sua construção, Tadeu? Explicar aí no que você travou? Vou pegar lá, professor, um minutinho só. Tá aí, né? Tá. Então, na verdade, acho que eu acabei apagando aí, tá? Não fiz não, ó. Eu acabei apagando as coisas por conta do... Ó, isso aí é tudo que eu marquei de elementos, né? Porque assim, já vinha no texto avisando que nós tínhamos já o ponto, o triângulo, na verdade, o ângulo, né? X, Y, Z. Depois deixa eu apagar esse monte de coisa aqui que... Não, na verdade, eu acabei nem terminando aí, professor. Eu fiz e não... Acabei apagando figuras e tal. Essa reta aqui eu acabei deixando depois aí, mas eu vi que ela não me seria útil. Na verdade, eu cheguei a fazer uma segunda circunferência e aí eu acabei pagando tudo que eu já tinha feito. Mas os pontos que eu... Então, essa foi uma, né? Essa foi simples. Aí, a segunda reta, eu tentei algo como um setor aqui, né? Que pegasse o ponto D e o ponto E, para ver se eu consigo, porque assim, com esse ponto F, eu conseguiria chegar no ponto E, no ponto C, né? Tangente. E aí, essa até saiu, né? Com essa construção aí, pegando as paralelas perpendiculares, enfim, as semelhanças de triângulos que apareciam por ali. Mas depois, a terceira, né, que estaria por aqui assim, é que me enroscou a construção. Porque essa construção, eu não conseguia fazer a terceira aqui embaixo, como o senhor falou, né? Aí repetir agora. Então, acontece que não deu. Olha o que eu falei, agora falei, peguei o jeito, agora eu vou repetir. Só que aí não bateu por conta desse ponto X e Z, esses pontos, né, X e Z, serem livres, né? E o meu ponto A não. Então, o que eu tinha de livre, né, se eu começo a mexer muito aqui, eu tenho a liberdade de mexer. Mas aí depois eu travaria tudo aqui, né, o ponto A e o ponto F. Esse ponto F até me serviu, mas depois eu acabei apagando o que eu fiz com ele, eu parei nele, né? Mas cheguei a fazer aqui uma tangente, uma paralela a essa reta aqui, uma paralela a essa aqui, né? Consegui fazer uma nessa bagunceira toda que está aí na folha. Mas eu acabei me perdendo nesse... Né? Na verdade, eu apaguei tudo e saí de novo do zero. Mas a construção que eu tenho é essa, não está nem feita. Eu acabei apagando, professor, as duas que eu tinha. Então eu vou recomeçar e depois eu te mostro como é que tem duas, pelo menos. Aí vamos ver a terceira, o que o senhor consegue me ajudar. Eu fiz aqui, deixa eu apresentar.
Então, aqui tem... Porque o O está livre, o X está livre, Isso, este ponto está livre. O Z está fixo, vai? Aqui eu fiz este está na horizontal, porque mudando X, você muda o ângulo. Tá bom. Aqui eu mudo o ângulo. Esta linha é sempre a bissetriz. Isso, essa linha eu coloquei ali. Aliás, essa é da posição do exercício, né? Isso. Então, este ponto pode estar em qualquer lugar e você muda o ângulo com este X. Tá bom. Então, estes dois podem estar fixos. Eu, de hecho, gosto de deixar livre o estritamente necessário, para não ter muitas coisas livres que, por lo menos, mantenha uma linha horizontal, não esta linha horizontal. Bom, e agora faço a construção da primeira circunferência, não? Aqui tem que traçar perpendiculares. A partir de 1, tem que traçar perpendiculares aos dois lados. Traço uma perpendicular, marca este ponto, e aí a primeira circunferência vai ter este raio. Essa primeira é facinho. Essa primeira foi. Aí tem a primeira circunferência. Agora, a chave está em estender esta... Você tem este pedaço de aqui. É pegar este ponto de aqui. Este é antípoda de este de aqui. É um diâmetro. Então, se você, e marcar este ponto também, que é a interseção da circunferência com a bissetriz. Que vai ser a tangente da segunda. Isso, a segunda vai ser tangente nesse ponto. Tangente esse ponto aí. Isso. Então, a chave é ligar este ponto a antípoda de 1 com este ponto de 2 e marcar a interseção aqui embaixo. Esse ponto eu tenho também. Então, a partir deste ponto, constrói uma perpendicular. Tá. O que eu vinha fazendo era o perpendicular da tangente, pegando essa referência aí do ponto. Esse ponto é 2, eu lembro que eu não sei se agora no meu desenho vai estar marcado, mas eu cheguei a pegar esse ponto, sim. Né? Falei, vou tentar agora triângulos retângulos. Vamos lá no triângulo retângulo, que deve ser alguma coisa. Então, o que acontece? Aqui marca este ponto 2, com a interseção da perpendicular com a bissetriz. Porque aqui vai ter, como esta daqui é paralela com esta, porque as duas foram construídas perpendicular a esta. Então, este ângulo de aqui com este de aqui son alternos internos. E aqui tem opostos pelo vértice. Então, este triângulo de aqui é semelhante com este de aqui. E a razão de semelhança é esta daqui dividida esta daqui, que coincide com esta daqui dividida esta daqui. Aqui você tem este ângulo. Bom, vai aparecer agora. É congruente com este. Aqui tem um triângulo isósceles, porque são raios da circunferência. Então, este ângulo é igual a este. Aqui tem outro triângulo isósceles. Este ângulo é igual a este. Então, vai ter que este igual a este. Então, esse ponto E1,2 é colinear com este e com este. Isso que justifica que essa linha passa pelo ponto de tangência das duas circunferências. Acho que eu coloquei aqui. Este ângulo alterno interno com este, porque tem as duas perpendiculares que são paralelas.
Aquí tengo un triángulo isósceles porque aquí son dos rayos de circunferencia. Rayos de circunferencia. Entonces, este ángulo es congruente con este congruente con este. Y como L son iguales, esos tres pontos são colineares. A construção foi feita assim, né? A construção foi feita para que esse ponto D2 fosse colinear. Não é? Não, mas eu também posso invertir a ordem. Sim, mas ele foi feito, a construção desse ponto D2 foi feito para isso, né? Isso, mas a projeção. Imagina a figura construída. Imagina o problema resolvido. Agora eu quero justificar que esse ponto é colinear com este e com este. Como eu justifico isso? Bom, eu tenho duas linhas paralelas. Consecuentemente, este ángulo es congruente con este. Este triángulo de aquí es isósceles. Porque yo tengo radio de circunferencia, radio de circunferencia. Entonces, este ángulo es igual a este. Y este triángulo de aquí es isósceles. Entonces, este ángulo igual a este. Entonces, aconteció de este ángulo ser igual a este. Entonces, en la recíproca de opuestos pelo vértices, esos tres puntos son colineares. Entendeu? Até aí, beleza. E o terceiro? Já você fez de aqui para cá. Agora é repetir o procedimento. Você encontra este antípoda deste D2, marca esta interseção, traça esta linha F2. Ah, tá. Meu problema todo foi que aquele... Tá. Traça uma perpendicular e vai encontrar o centro da terceira. Tá, que vai ser o raio da terceira. E aí vai ter o raio da terceira. Aí, analogamente, só tem que explicar a passagem de uma para outra. Sim, aí sim. Depois é repetir. Então a minha passagem estava errada, porque eu vinha com essa linha que o senhor marcou aí F1, E12, D2, só que ao invés de fazer esse ponto F2, eu fazia a perpendicular dela. E aí não dava o F2 ali, ele dava um ponto, aí eu pegava um ponto na linha XY. Esse foi o meu enrosco ali. Ao invés de pegar esse ponto que o senhor marcou de F2, eu tentava fazer com que esse F2 fosse de tangência. E aí que a coisa não fechava, porque esse ponto não é o de tangência. De tangência é outro ponto. Né? O senhor não colocou o nome aí, mas é o da figurinha que dá para ver. Mas o meu problema foi de ter pego a todo momento de tentar achar na reta XY o ponto de tangência. Esse foi o nó que eu enrosquei ali, porque eu fiquei procurando essa tangência para garantir que ia ser tangente à reta e a circunferência que estava dada, feita, né? Era isso que ficava patinando na segunda, até saiu alguma coisa, com várias linhas ali e tal. A terceira que eu vi, opa, então peraí, então o processo da segunda está errado, foi coincidência. Então o senhor não pega um ponto da reta XY, o senhor pega um ponto, né, a projeção que seria aí do ponto D2. Tá. Beleza. Obrigado, professor. Não. Então esse é o caminho mais rápido, né? Tem outros caminhos, outras formas de fazer a construção. O caminho que eu fiz é muito... Tem outras vias. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer apresentar alguma coisa que fez?
Então, acho que terminamos, pessoal. Obrigado aí pela presença. Vou parar aqui de gravar. Acho que apertei errado aqui. Agora